Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Juan de Castro Silva, estudante da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, e vim aqui apresentar, finalizar a minha disciplina de gestão. E aí, como trabalho final, a professora nos pediu um vídeo em que a gente falasse de uma das unidades, de um dos nossos conteúdos estudados na disciplina. Eu peguei lá a unidade 3, a última que a gente viu, gostei de todas, assim, das avaliações sistêmicas também, gostei muito, só que aí eu fiquei dividido e aí, por conta, de uma leitura, uma última leitura, assim, fora as leituras universitárias, eu acabei decidindo por essa unidade, que é a unidade da gestão escolar. Peguei ali mais o ponto da gestão democrática, tá? Da subunidade desta unidade, e tentando associar também não só a questão, temática, o texto que ela trouxe, mas também algo contemporâneo, como eu já falei, de uma leitura que eu fiz, que eu vou trazer e tentar vincular as duas coisas, tá bom? Bom, então, nessa subunidade, da gestão democrática, tem um texto da professora da Universidade de Brasília, a Camelísia Jacobina Aires, intitulado de Gestão Democrática como Princípio do Ensino. E esse texto é muito interessante. Alguns dos pontos que eu destaquei, logo no início, a professora Camelísia, vou chamar ela aqui de Aires, tá? Aires acaba citando Paro, de 1990, que ela fala o seguinte: a administração educacional praticada nas escolas reflete e assume as marcas e as contradições sociais e os interesses políticos em jogo na sociedade. Então aqui eu logo fiquei. Porque, é claro, dá pra gente, e é até meio óbvio, só que muitas vezes a gente não presta atenção nisso, que a escola, sendo uma entidade social importantíssima, né, ela, querendo ou não, reflete e assume, como o Paro disse, nessa citação que a Aires traz, é, essas marcas e as contradições da sociedade em que ela está. E aí a gente vive numa sociedade, adiantando um pouco no texto, em que ela traz a questão da ideologia neoliberal, o neoliberalismo que a gente vive atualmente, de uma forma assim global. E aí essa ideologia neoliberal, ela está subordinada à racionalidade econômica, a uma gestão eficiente, eficaz, e a um princípio de mercado. E aí a gente tende, muitas vezes, a pensar uma escola como uma empresa, certo? E aí a gente tem grandes problemas com isso. Outra coisa que ela traz também é que uma sociedade ela não é naturalmente democrática, ela se torna democrática. E aí na escola, como que isso acontece? É por meio da ação pedagógica, é por meio de uma gestão democrática. E aí ela acaba citando, que eu não vou adentrar aqui muito, mas os projetos políticos pedagógicos, a questão das eleições dos diretores, os conselhos estudantis, os professores, todos esses meios que foram criados para se permitir, na medida do possível, uma gestão democrática da escola. Só que qual que seria um grande desafio democrático? E não só para a escola, mas pensando a escola, o desafio democrático de uma forma geral é esse lidar com a democracia em si, E o que é a democracia? É justamente a gente pensar um eu, um sujeito, só que ao mesmo tempo sem desconsiderar os outros, ou nós, Foi até a forma que eu anotei aqui. Então, pensar o eu e o nós. Essa conjugação, de uma responsabilidade coletiva junto com posições individuais, O eu ele precisa se destacar, mas ao mesmo tempo que o coletivo também tem que ser levado a sério, e muito a sério. Aí ela traz 3 princípios importantíssimos, não só para a escola, mas pensando uma gestão democrática de uma forma geral. Então, o que a gente precisa ter no ambiente escolar? Uma cidadania ativa,
E aí a gente está pensando num princípio de participação, num princípio de descentralização, a gente pensa num poder compartilhado, e enquanto princípio de autonomia, a gente está pensando numa vontade, uma vontade própria daquele indivíduo. Então, essa conjugação do indivíduo com o comum, né? E aí, tentando fazer um diálogo, né, o texto que eu li por fora foi um dos últimos lançamentos da Parábola, que é esse livro aqui, ele está marcado, porque eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Acho que vocês vão ver espelhado, né, não sei, mas é a escola, uma questão pública, que foi organizado aí pelos professores da Unicamp, o Silvio Galo, e o professor da PUC de Campinas, que é o Samuel Mendonça. E esse livro, né, ele é resultado aí de um encontro em que os filósofos, né, eles estão trazendo a escola como pensar a escola de uma forma filosófica, né? O que a filosofia da educação tem a dizer? Eles se autocriticam muito, falando que a filosofia ainda ela meio que parou no tempo ao pensar a escola. Então, esse livro é muito bom, eu super recomendo, tá? É só pesquisar lá no site da Parábola, a escola, uma questão pública. Então, é uma organização desses dois professores, em que logo na introdução, né, eles já trazem assim um texto pensando a escola como um problema filosófico, né? E um dos pontos iniciais que eles falam é que a escola, para a sociedade, e sempre foi, é e sempre será um incontornável. Eles afirmam que a escola ela é incontornável para a sociedade. E aí eles subdividem, né, essa organização do livro em vários capítulos e em três grandes partes: escola e formação, políticas da escola e problemas da escola. Eu vou me concentrar aqui mais na parte 2, mas também citar um pouquinho a parte 1, que é a escola e formação. Dentro dessa parte 1, a gente tem um capítulo do professor Cláudio Dal Bosco, lá de Passo Fundo, em que ele dá para a gente notar um forte diálogo com Aires, né? Esse texto que a professora trouxe para a gente na disciplina, em que ela está pensando a questão do neoliberalismo, né? E aí, olha o que ele traz, o Cláudio Dal Bosco, né? Ele fala o seguinte: dito de maneira bem esquemática, o neoliberalismo institui a governança empresarial como nova forma de poder, colonizando não só a esfera pública estatal, caso típico em que o Estado é transformado em grande empresa, mas também os espaços mais íntimos da subjetividade humana. Inseridos no dispositivo abrangente da governança empresarial, tanto Estado e escola, quanto os próprios seres humanos são pensados por meio dos critérios da competição, ou seja, vence o mais forte e o mais astuto, da eficiência, a avaliação por resultados, e aí caberia aqui, né, um adendo lá nas avaliações sistemáticas que a gente viu na unidade anterior dessa disciplina, e, sobretudo, da rentabilidade econômica, maior lucro com menor custo possível. Assim, para poder legitimar-se como nova ordem mundial, o neoliberalismo transformou o sujeito contemporâneo em um empreendedor de si mesmo, que deve se orientar exclusivamente pela governança empresarial, isto é, pelos dispositivos da competição, eficiência e lucratividade. E aí, é difícil se pensar naqueles três princípios que a Aires trouxe, né? Da participação, descentralização e autonomia. Olha que impasse, né? É totalmente o contrário. A gente vive num sistema, né, global aí que ele coloca uma nova ordem mundial que pensa o contrário, está pensando a competição, né? Vence o melhor,
A gente volta a pensar naquelas avaliações sistemáticas, né? E tudo mais, Enem, Saeb, por aí vai. Então, fora essa reflexão, né, do Cláudio Dal Bosco nesse livro, eu quero trazer também aqui o capítulo 4, acho que já está na parte 2, que aqui são já políticas da escola, do Alexandre de Carvalho, professor lá da Unifesp. Aqui a gente dá para ver novamente esse diálogo com, né, os princípios, com como esses princípios eles acabam sendo deixados de lado. O princípio de participação, de descentralização e de autonomia, que são aí basilares para uma gestão democrática da escola. E aí olha o que ele fala. Ele é um capítulo assim muito interessante, muito traz muitos fatos atuais. Eu achei muito interessante esse capítulo. Ele traz assim: 2018 faz coincidir. 2008 faz coincidir a crise da economia capitalista com a profissionalização das fake news, a desertificação da república. Tem o Estado como avalista do poderio do capitalismo especulativo, a massificação da comunicação por redes sociais, casada com a bestialização cotidiana das pessoas pelos entretenimentos desinibidores da mídia, e, por fim, isso tudo em 2008, a ressurreição hipertrofiada de tendências subjetivas nazifascistoides, tanto individual como coletiva. E ainda ele finaliza: ao localizar a escola brasileira pública contemporânea nesse cenário, suponho haver uma coextensão de sua desertificação institucional como resposta programada ao demérito da república. Então, dá para se pensar o seguinte: aí se encontra a escola desertificada, assim como todas as instituições que visam a república e seus valores. Desidratar a força institucional da escola não é apenas uma coincidência perversa. A partir do momento em que se alterou o equilíbrio das forças entre Estado e capitalismo, por não poder mais se posicionar como freio às ambições desmedidas do capitalismo, uma vez que o neoliberalismo é justamente a cooptação do Estado como servo funcional do sistema de precarização existencial em vista do lucro das grandes corporações capitalistas, não haveria de nos surpreender ver a escola à deriva. Então é assim que Dal Bosco, né, ele acaba finalizando a escola estando à deriva. Uma gestão democrática, portanto, né, pensar aqueles princípios, pensar algo que é construído, né, em conjunto do eu com o outro, com o nós, fica difícil, tendo aí como base esse reflexo social que é esse neoliberalismo, né, mundial em que a gente vive. E aí, para finalizar, eu trago agora o Pedro Goergen, que é professor lá de Sorocaba, no capítulo 6 desse livro, que ele traz um capítulo intitulado de O Sentido da Educação na Sociedade Contemporânea. E aí, nesse capítulo, excelente também, o livro todo, né? Eu super recomendo para a gente, assim, e já para finalizar, né? Ele traz... Ele pensa, né? Eu acho que dá para a gente finalizar da seguinte forma, aqui na página 143. Atualmente, a educação escolar e universitária é posta a serviço de objetivos quantitativos, utilitaristas e produtivistas, não relacionados à formação humana, subjetiva, cidadã, mas à instrução de indivíduos úteis e adequados às expectativas da escola? Não, do mercado. Então, eu queria até reforçar, né, para fechar e aí fazer
né, essa articulação com o texto que a professora trouxe para a gente, da Aires, ela começa trazendo, né, a Aires, lá no início eu falei com vocês que a escola é um reflexo da sociedade que ela vive, com as suas contradições e com as suas marcas, né? E aí a gente vive, né, ela traz a questão da ideologia neoliberal, com todos os seus problemas, pensa um pouco, né, que a gente não é democrático, mas a gente torna-se democrático e para isso a gente segue alguns princípios de participação, descentralização e autonomia. E aí acaba que, né, agora trazendo o Pedro Goergen para essa conversa, né, que eu estou tentando fazer aqui entre eles, ele traz que, infelizmente, né, a educação, e aí ele não coloca só escolar, mas a universitária também, né, e cabe a gente pensar isso também estando na universidade, né, talvez pretendendo ficar nela por um tempo e mudá-la, né, se for possível, que hoje, né, a sociedade acaba, esse ambiente escolar, essa gestão escolar de uma forma geral, acaba tendo objetivos quantitativos, que é o contrário de uma formação humana, né, subjetiva, cidadã, né? Pensar o quantitativo, o ser útil, o ser produtivo, que é um reflexo da sociedade atual, acaba sendo, infelizmente, a vivência da escola. Então, eu acho que fica aí como a gente pensar, né, a escola como uma questão pública cada vez mais. E aí eu até tentando intitular esse meu vídeo, né, e para fazer um diálogo com o livro da parábola, eu tentei intitular da seguinte forma: a escola, uma questão pública e democrática. E aí fica para a gente pensar até que ponto, né, a gente está lutando com a nossa força, né, individual, mas a gente sabe que a democracia começa daí, né, o individual pensando o coletivo, até que ponto a gente pode pensar essa gestão e melhorar isso, ir contra essa ordem mundial neoliberal, né? E fica aí a questão. Agradeço demais a professora, a todos os colegas. Espero ter feito aí um paralelo interessante para a gente refletir. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer comentário, estou aqui à disposição. Pensar a escola, para mim, é sempre muito bom. Estou à disposição sempre para a gente aprender juntos. Beijão para vocês, cuidem-se.